Oi, mais um vídeo aqui do Calango da Garela. E a notícia é: a China está comprando o Brasil? Essa é uma pergunta. É um investimento que eles estão fazendo com empréstimos duvidosos, que se você sabe, quando empresta, você tem que pagar de volta com juros. Se você não paga, eles vão tomar o que é seu. Vão tomar o Brasil da gente. Então isso é uma coisa que está preocupando muito. O povo começou a falar sobre isso. Isso eu já venho alertando em vídeos bem antigos isso há muito tempo, porque até em debates nas redes sociais teve pessoas aí, os esquerdola mais extremista, né, veio falar para mim assim, isso é mentira, não sei o quê. Porque eu mostrei vídeos que mostravam lá no continente africano países que os chineses já têm fábricas lá consolidadas, bairros deles consolidados, inclusive bairros com população só deles. Inclusive, imagina essas milhares de pessoas votando para um vereador ou um deputado federal do viés deles. Vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo na Inglaterra. Lá no continente africano, em alguns países, eles já tomaram tudo. O próprio povo da região nativa já não tem emprego, já tem que competir com eles, e o estilo de vida dado pelo chinês é diferente do nosso. Lá eles não têm CLT, não tem carteira de trabalho, não tem sindicato, não tem nada. Lá eles trabalham 12 horas, 14 horas por dia, todos os dias de domingo a domingo. Não tem fim de escala 6 por 1, tá bom? Então isso é muito perigoso. E o Brasil, que esse governo do Lula aí, tá vendendo o Brasil para os chineses. Inclusive, o Brasil está recebendo uma imigração altíssima de várias pessoas de vários países, porque depois que a Europa fechou as suas fronteiras, fechou as suas portas para a imigração, eles precisam escoar para algum lugar. E adivinha para onde eles estão escoando? Para a América do Sul, América Latina. O Brasil e os outros países em volta. Principalmente o Brasil, porque o Brasil é o maior país do continente. Tem haitianos no aeroporto de Viracopos lá, que chegaram sem documentação. Ainda tem uma reportagem que estava mostrando sobre isso, estão lá presos lá, não sei se vão ser mandados de volta, ou o que vai acontecer. É bem capaz do Brasil integrar eles, mesmo sem ter documentação e sem saber de onde que veio essa gente. E aí falam, mas você está sendo xenofóbico. Não estou sendo xenofóbico, eu estou defendendo a soberania do meu país. Porque assim, se você chegar em qualquer país da Europa, se você chegar nos Estados Unidos, se você chegar lá na Ásia, sem documentação, eles vão te deportar ou vão te prender. Então, por que o Brasil tem que abrir as pernas para todo mundo? Esse é um erro gigantesco, ter nossas fronteiras tão abertas. E essas potências, né, que no caso dos Estados Unidos também usa a democracia como uma fachada para poder também entrar nos países e não parecer tão mal, mas acaba sendo tão cara dura quanto os chineses e outros países que entram e já mostram que estão comprando e se apoderando dos nossos bens, a riqueza do nosso país, é visto a olho nu. Olha aqui, gente. China passa a administrar parte do Porto de Santos, onde foi parar a soberania. Porto de Santos, o maior porto do Brasil, no meu distrito, do estado de São Paulo, vai passar a ser administrado por esses chineses. Para pensar como isso é grave. Mesma coisa quando eu falei do Correio, né, que o Correio estava quebrando, tudo, porque o Correio, gente, ele existe desde 1663, não existia nem Brasil ainda era o Império Português. Imagina o Correio quebrar, a gente vai ficar nas mãos de empresas estrangeiras. E qual que é o risco disso? A partir do momento que um país fica nas mãos de empresas estrangeiras, ele está apto a sofrer qualquer coisa dessas empresas quando bater de frente por qualquer motivo. Se existe uma guerra ou um conflito maior, ou até, né, alguma medida, né, de restrição, como os Estados Unidos geralmente faz, ele pode falar, você não vai fazer o que eu estou pedindo, então não vai ter mais entrega no seu país, vai parar tudo. Eles param a empresa para forçar você a aceitar o que eles querem. Por que a empresa não? Você não é mais dono da sua própria empresa, você vendeu a sua empresa e é hora de você trabalhar para ela. E você não tem mais poder de mandar, dizer sim ou não. Por isso que empresas estatais como Correio, Petrobras e tudo não podem jamais ser invadidas. Como algumas sim, né? Algumas menores e tudo. Mas as empresas principais do Brasil nunca, jamais poderão ser vendidas. E se forem vendidas, jamais se tornará de volta um patrimônio do nosso país e nós ficaremos sequestrados por essas empresas internacionais que vão fazer o que quiser, porque se a gente falar qualquer coisa, eles cortam o serviço. Vai ser bom ou ruim para a região? Bom porque vai dar infraestrutura, mas a preço de quê?
país comunista, porque, mas a China, ela tem tecnologia. A China, ela é capitalista nos negócios e comunista nos costumes, tá bom? A população lá só mostra aquela parte tecnológica da China, mas existe favelas lá, existe extrema pobreza lá, tá? Eles mostram só as cidades, assim, a mesma coisa de eu mostrar a Faria Lima, mostrar o Rio de Janeiro, a parte lá do Neblon e o resto, entendeu? Então, tipo, eles não mostram tudo. Então, assim, no interesse deles é transportar as nossas riquezas para eles, entendeu? É a primeira vez na vida que eu vejo uma indústria vindo de fora, a BYD, com mais de 50% de funcionários. Isso existe? Qual é o propósito disso? Você escutou? Mais de 50% dos funcionários da BYD, aquela fábrica de carros elétricos, são chineses. Inclusive, eu costumo lá na Bahia, eu acho que os baianos devem estar malucos, gente, porque o governador e os prefeitos dessas cidades estão vendendo terreno, deixando construir, deixando esse povo entrar no nosso país, assim, fazer o que quiser, entendeu? Olha, todo mundo vai ficar falando, que bom, tô fazendo tudo, mas a longo prazo você vê que é a longo prazo. E o que preço de quê? A China. E não só a China, tá? Outras religiões, mas a China é a principal que tá ali, ó. Devagarzinho, comendo pelas bordas, né? Mas vamos ver o que ela vai dizer. Vamos ver. Segundo ponto, a gente sabe que a China é inimigo número 1 dos Estados Unidos e o próprio relatório dos Estados Unidos alega que existe uma base militar aqui na Bahia. Eu posso questionar se de forma estratégica eles criaram isso aí para de forma silenciosa eles fortalecer suas bases ou colocar de forma silenciosa, proposital, né, puxar o território da China para cá, porque são mais de 1 bilhão de indivíduos. A China é um país altamente comunista, de mão exploratória, escravo, né? Inclusive os Estados Unidos falam sobre isso, né? Sobre os trabalhos escravos e tudo mais. Então, assim, por que está colocando o Brasil, especificamente a Bahia, Todos os Santos, na mira como algo? É a primeira vez na vida. Qual é o propósito disso? Não sei. Dizer que o Brasil agora virou o pote de ouro do mundo, né? Todos os países, as potências estão lutando para ficar com o Brasil, né? Para ter os recursos do Brasil, e a gente não sabe a custa de quê. Fechar, né? Mistérios reais. Mais de 10 mil chineses chegam à Bahia. Uma cidade chinesa levanta suspeitas e denúncias. Essa é a matéria de hoje, gente. Só não vê quem não quer, tá? O Brasil não tem problema trazer alguns trabalhadores, mas essa quantidade de trabalhadores, sendo que grande parte da cidade está desempregada, muita gente ali, e eu já fui para Bahia, muita gente trabalhadora, muita gente boa da Bahia, os baianos são simplesmente simpáticos, e trabalhadores, tá? E muita gente ali está desempregada, porque a Bahia muito vive também de agricultura e tudo, mas vive muito de turismo. E, sabe, não é só a fábrica, tá? Pelo que eu conversei com o pessoal lá, que conversa com algumas pessoas, eles estão abrindo lojas, estão abrindo mercados, estão abrindo tudo para atender o próprio povo deles. Eles não querem ser atendidos por nada que é do Brasil. Eles não querem ser atendidos por nada. Não querem farmácia de brasileiro, não querem mercado de brasileiro. Eles querem ser atendidos por eles mesmos, com o negócio deles mesmos. Então, é uma bolha que eles estão criando, uma célula deles dentro do nosso país que nós não podemos ter acesso. Para pra pensar nisso, mano. Isso é muito grave. Se isso não é uma venda da sociedade por esse cara aqui, mano, eu não sei o que é. Em 2026, pelo amor de Deus, a gente tem que tirar esse Lula, mano. Em 2026. Não é por questão, você pode ser o que você quiser e tal, mas pelo amor de Deus, pelo menos mantenha o seu país inteiro. Porque daqui a pouco a gente não vai ter nem país. Tá? Isso não é só a reclamação. Os portugueses reclamavam, os italianos reclamam, os alemães, ingleses, espanhóis reclamam. Todos estão lutando para manter e conservar o seu país e a sua cultura e tudo. Porque esses países grandes, com população grande, com economia grande, querem engolir os outros países. Absorver recurso e dominar as terras. Isso é um jogo geopolítico. Então, muito que o Trump estava falando, apesar de ele seja exagerado em muita coisa, né, e até muito tenso, ele está aceitando. Então, assim, quando ele disse sobre
aquela base militar que diziam que era para satélite, mas é a base espiã dos estados da China na Bahia, começou a aparecer um monte de coisa que até ninguém tava falando nada. Então, gente, abra os olhos enquanto for tempo. Isso não é ser xenofóbico com a população chinesa que está chegando, mas sim cobrar os políticos brasileiros, votar em pessoas que não são a favor do nosso país ser vendido a preço de banana para estrangeiros. Porque você pode falar o que você quiser, você pode morar em outro país e tudo, mas você nunca vai ser igual a eles, como eu falei. Você tem o seu país lá, quando dá merda no mundo, todo mundo corre pro Brasil, até principalmente o brasileiro. Você pode ver quando o brasileiro foi deportado nos Estados Unidos, foi pro Brasil, foi mandado embora de Portugal, voltou pro Brasil. Se não tem mais Brasil, você vai voltar para onde, meu filho? Então acorda, gente. Esse é o vídeo de hoje. Deixa um like, se inscreva, curta o canal para novos vídeos. Tchau, tchau.